Se você está assistindo esse vídeo agora, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Você já entrou em um ambiente e sentiu que não pertencia àquele lugar, mesmo sem ninguém ter dito absolutamente nada? E mais do que isso, você já percebeu que existem pessoas que entram em um ambiente e, de alguma forma, tudo muda? O clima muda, as pessoas mudam, a energia muda. Não porque essa pessoa falou muito, não porque ela tentou impressionar, mas simplesmente porque ela estava ali. E isso não é algo místico. Nem sorte. Muito menos é carisma inexplicável. Isso é presença. E hoje eu quero te mostrar, com profundidade, porque a sua presença tem um impacto muito maior do que você imagina e como você pode usar isso de forma consciente para transformar qualquer ambiente que você entrar. Porque existe algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Antes de você falar, antes mesmo de você agir, ou até mesmo de você tentar se posicionar, você já está comunicando alguma coisa. Seu corpo, seu olhar, seu silêncio e sua energia comunica. E o mais importante, as pessoas sentem você antes mesmo de entenderem você. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já esteve perto de alguém e sem conseguir explicar exatamente o motivo, sentiu desconforto? Ou o contrário, sentiu uma leveza imediata, como se pudesse relaxar? Isso acontece porque o ser humano não se conecta primeiro pela lógica. Ele se conecta pela emoção. E a emoção é transmitida muito antes das palavras. E aqui está um ponto que muda completamente o jogo. Você não precisa falar muito para ser influente. Você precisa aprender a estar. Mas o que significa estar de verdade? Estar de verdade é não estar distraído, dividido ou tentando ser outra pessoa. Estar é estar inteiro. E quando você está inteiro, você se torna raro. Porque hoje, a maioria das pessoas não está presente. Está no celular, ou preocupada, está ansiosa, ou está tentando provar algo, e há aquela que está tentando impressionar, ou tentando ser aceita. E quando você se torna alguém que simplesmente está, você quebra esse padrão. E isso gera impacto imediato. Agora, deixe eu te mostrar algo ainda mais profundo. A sua presença não começa no ambiente. Ela começa dentro de você. Se você entra em um lugar carregando tensão, insegurança, necessidade de aprovação, isso vaza. Mesmo que você tente esconder, que você sorria, ou que você tente parecer confiante. Porque presença não é o que você tenta mostrar. É o que você realmente carrega. E é exatamente por isso que algumas pessoas não conseguem mudar o ambiente, por mais que tentem. Elas focam no externo. Tentam falar, agir ou parecer melhor, mas ignoram o mais importante, o estado interno. Porque o ambiente não responde ao que você finge, ele responde ao que você é. Agora pensa comigo, se você entra em um ambiente com calma, com segurança, com atenção genuína, com respeito pelas pessoas, com ausência de julgamento, o que acontece? As pessoas relaxam, elas se abrem, se sentem seguras. E segurança emocional é uma das coisas mais poderosas que existem. Porque quando alguém se sente seguro perto de você, ela começa a mostrar quem realmente é. Ela baixa as defesas, para de competir, para de se proteger. E é nesse momento que a conexão acontece. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Você não muda o ambiente tentando controlar o ambiente. Você muda o ambiente mudando a forma como você entra nele. E isso parece simples, mas não é automático. Porque o nosso comportamento padrão é reativo. Você entra em um ambiente e reage ao que está acontecendo. Se o clima está ruim, você se fecha. Se as pessoas estão frias, você fica distante. Se existe tensão, você se protege. Mas pessoas que dominam a própria presença fazem o contrário. Elas não reagem ao ambiente. Elas o definem. Elas entram com uma intenção clara, com um estado emocional escolhido e sabendo o que querem transmitir. E isso muda tudo. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você entra em uma reunião onde as pessoas estão tensas, com expressões fechadas, comunicação travada. O que a maioria faz? Se adapta à tensão. Fica mais rígido, mais cauteloso, mais travado. Mas alguém com presença faz algo diferente. Essa pessoa entra com calma, não acelera, não entra na tensão. Ela respira, observa, escuta e começa a conduzir o ambiente com pequenas atitudes. Um olhar mais aberto. Um tom de voz mais leve. Uma escuta mais atenta. Um comentário que quebra a rigidez. E pouco a pouco, o ambiente começa a mudar. Não porque ela forçou, mas porque influenciou. E isso é presença. Mas aqui vem um ponto importante. Presença não é dominar o ambiente. Presença é servir ao ambiente.
É entender o que aquele espaço precisa. E oferecer isso através de quem você é. Às vezes o ambiente precisa de calma, em outro momento de energia. Em outro precisa de escuta, ou precisa de direção. E quando você desenvolve sensibilidade para perceber isso, você se torna alguém que não apenas participa do ambiente, você transforma ele. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Quem você está sendo quando ninguém está olhando? Porque é isso que você leva para os ambientes. Se você é alguém que critica muito internamente, você vai transmitir julgamento. Se é alguém que vive em tensão, você transmite pressão. Ou é alguém que não escuta, você transmite desconexão. Agora, se você desenvolve empatia, presença, atenção, isso também se espalha. E esse é o ponto central. Presença é contagiosa. Assim como o ambiente pode te influenciar, você também pode influenciar o ambiente. Mas isso exige consciência. E a maioria das pessoas ainda vive no automático. E quando você começa a sair desse piloto automático, algo muito interessante acontece. Você passa a perceber que não são as situações que definem o clima de um ambiente, mas sim as pessoas que estão dentro dele. E mais do que isso, você começa a entender que você é uma dessas pessoas. Você deixa de ser alguém que apenas reage e passa a ser alguém que influencia. E isso muda completamente a forma como você entra em qualquer lugar. Porque, a partir desse momento, você começa a se perguntar: que tipo de energia eu estou levando para esse ambiente? E essa pergunta, por si só, já transforma sua postura. Porque talvez, até hoje, você tenha acreditado que precisava se adaptar para ser aceito. Que precisava observar primeiro, entender o clima, e então decidir como agir. Mas pessoas que desenvolvem presença entendem algo diferente. Elas não entram para se encaixar. Elas entram para contribuir. E contribuir não significa falar mais, aparecer mais ou se impor. Significa entregar algo que o ambiente ainda não tem. Se falta leveza, você leva leveza. Se falta escuta, você escuta. Se falta direção, você direciona. Se falta respeito, você respeita primeiro. E isso cria um efeito silencioso, mas extremamente poderoso. Porque as pessoas começam a ajustar o comportamento delas com base no seu. Não porque você pediu, não porque você exigiu, mas porque você mostrou. E esse é o tipo de influência mais forte que existe, a influência pelo exemplo. Agora, deixa eu te levar ainda mais fundo nisso. Existe uma diferença enorme entre alguém que tenta ser notado e alguém que é sentido. Quem tenta ser notado normalmente fala mais alto, tenta impressionar, busca aprovação, força interações. Já quem é sentido não precisa de esforço. A presença dessa pessoa comunica por si só. Existe coerência entre o que ela fala, o que ela faz e o que ela transmite. E coerência gera confiança. E confiança gera abertura. E abertura gera conexão. E conexão transforma qualquer ambiente. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Aquela pessoa que não precisa dominar a conversa, mas quando fala, todo mundo escuta. Aquela pessoa que não precisa provar nada, mas transmite segurança. Aquela pessoa que não precisa agradar, mas naturalmente é respeitada. Isso não vem de técnicas superficiais. Isso vem de alinhamento interno. E aqui está um dos maiores segredos de todos. Você não constrói presença tentando parecer forte. Você constrói presença sendo verdadeiro. Porque quando você tenta sustentar uma imagem, você gasta energia. Você fica tenso. Você se desconecta. Mas quando você está alinhado com quem você é, tudo flui com naturalidade. Seu corpo relaxa. Sua comunicação fica mais clara. Sua escuta melhora. Sua percepção se amplia. E isso faz com que você se torne alguém com quem as pessoas querem estar. E não porque você é perfeito, mas porque você é real. Agora, deixa eu te mostrar como isso impacta diretamente a sua influência. Porque influência não é convencer alguém a fazer algo. Influência é criar um ambiente onde as pessoas querem fazer. E isso acontece quando elas se sentem bem ao seu lado. Quando elas se sentem respeitadas. Quando elas se sentem ouvidas. Quando elas se sentem importantes. Esses são os pilares invisíveis de qualquer ambiente saudável. E quando você se torna alguém que ativa esses pilares naturalmente, você não precisa correr atrás de atenção. A atenção vem até você. Mas aqui existe um detalhe importante. Isso exige prática. Não é algo que você aprende hoje e domina amanhã. Você vai entrar em ambientes e perceber que ainda reage. Vai perceber que ainda se fecha em algumas situações. Vai perceber que ainda tenta se proteger. E está tudo bem.
O ponto não é ser perfeito. O ponto é se tornar consciente. Porque toda vez que você percebe, você ganha uma escolha. A escolha de continuar no automático. Ou a escolha de agir com intenção. E é essa escolha repetida, dia após dia, que constrói uma presença forte. Agora eu quero que você imagine como sua vida muda quando você domina isso. Imagine entrar em uma reunião e ser alguém que traz clareza. Entrar em uma conversa difícil e trazer equilíbrio. Entrar em um ambiente novo e gerar conexão rapidamente. Imagine ser lembrado não apenas pelo que você disse, mas por como você fez as pessoas se sentirem. Porque no final, é isso que fica. As palavras passam. As situações passam. Mas a sensação permanece. E talvez esse seja o maior poder da sua presença, deixar marcas invisíveis. Marcas que não aparecem, mas são sentidas. Marcas que fazem as pessoas quererem estar perto de você. Marcas que transformam ambientes mesmo depois que você sai. E quando você entende isso, você para de subestimar pequenos comportamentos. Você começa a valorizar o olhar atento, a escuta verdadeira, o respeito silencioso, a calma em meio ao caos. Porque são esses detalhes que constroem presença. E presença constrói influência. E influência constrói oportunidades. Agora, antes de encerrar, eu quero te deixar com uma reflexão simples, mas extremamente poderosa. Na próxima vez que você entrar em qualquer ambiente, não pense no que você vai ganhar daquele lugar. Pense no que você pode levar. Porque essa mudança de mentalidade transforma tudo. Você deixa de ser alguém que espera algo do ambiente e se torna alguém que agrega valor ao ambiente. E isso te coloca em um nível completamente diferente. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você se viu nessa conversa, se alguma parte te fez refletir, então eu quero te pedir algo simples. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa desenvolver essa consciência. Porque quanto mais pessoas entenderem o poder da própria presença, melhores se tornam os ambientes, as relações e a forma como nos conectamos uns com os outros. E se você quiser continuar evoluindo nesse tema, aqui no canal tem outros vídeos que aprofundam ainda mais comportamento humano, comunicação e influência. Clica no próximo vídeo e continua comigo. Porque isso aqui não é só sobre comunicação. É sobre quem você está se tornando. E a sua presença pode ser exatamente o que o mundo precisa. E existe algo ainda mais sutil que poucas pessoas conseguem perceber, mas que muda completamente o impacto da sua presença, a forma como você reage ao inesperado. Porque é fácil manter uma boa postura quando tudo está confortável, quando as pessoas são receptivas, quando o ambiente é leve. O verdadeiro teste da sua presença acontece quando o cenário muda, quando surge um conflito, quando alguém discorda de você, quando o clima pesa. É nesse momento que a maioria das pessoas perde completamente o controle da própria presença. A voz muda, o corpo tensiona, o olhar endurece e, sem perceber, elas passam a transmitir exatamente aquilo que não gostariam: insegurança, irritação, impaciência. E é aí que o ambiente desanda. Agora pensa comigo, se você é a pessoa que consegue manter equilíbrio mesmo sob pressão, o que acontece? Você se torna referência. Você se torna ponto de estabilidade. Você se torna alguém que os outros observam para entender como reagir. Porque em ambientes instáveis, as pessoas procuram alguém estável. E estabilidade não é frieza. Não é se tornar distante ou indiferente. Estabilidade é presença consciente. É sentir o que está acontecendo, mas não ser dominado por isso. É perceber a tensão, mas escolher não amplificá-la. E isso, por si só, já transforma qualquer ambiente. Agora eu quero te levar para uma situação muito comum. Imagine uma conversa onde duas pessoas começam a discordar. O tom sobe, as palavras ficam mais duras e o clima começa a pesar. O que normalmente acontece? As pessoas escolhem lados, a tensão aumenta e o ambiente se fragmenta. Mas se existe alguém presente de verdade ali, essa pessoa pode fazer algo diferente. Ela pode escutar sem reagir imediatamente. Pode validar sem concordar cegamente. Pode trazer clareza sem atacar. E, pouco a pouco, ela muda o rumo da conversa. Percebe o nível disso? Você não está apenas participando da situação. Você está influenciando a direção dela. E isso é liderança na forma mais pura. E talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas toda vez que você escolhe não reagir no automático, você ganha poder. Poder de escolher sua resposta.
Poder de definir sua postura. Poder de decidir o tipo de ambiente que você quer ajudar a construir. Agora deixa eu te mostrar outro ponto que transforma completamente a forma como você se posiciona. A sua presença também é construída pela forma como você percebe as pessoas. Se você entra em um ambiente julgando, comparando, criticando internamente, isso cria uma barreira invisível. Você pode até sorrir, pode até falar com educação, mas existe algo ali que bloqueia a conexão. Porque julgamento afasta. Agora, quando você entra com curiosidade, com abertura, com interesse genuíno, algo muda. Você começa a enxergar as pessoas além da superfície. Você começa a perceber nuances, histórias, intenções. E isso muda a forma como você se comunica. E quando sua comunicação muda, o ambiente responde. Porque, no fundo, todos nós conseguimos sentir quando alguém está apenas sendo educado, e quando alguém realmente está interessado. E essa diferença é gigantesca. Agora pensa na última vez que alguém realmente te escutou. Sem interromper. Sem olhar para o celular. Sem tentar responder rápido. Apenas escutou. Como você se sentiu? Provavelmente valorizado. Respeitado. Importante. Agora imagina você sendo essa pessoa com frequência. Você se torna raro. E o que é raro, tem valor. E quando você tem valor, sua presença naturalmente ganha peso. Não é porque você impôs. É porque você construiu. E aqui entra um ponto que pouca gente fala. Presença não é sobre ser o centro das atenções. É sobre ser o centro de conexão. Você não precisa ser o mais engraçado. Não precisa ser o mais inteligente. Não precisa ser o mais extrovertido. Você precisa ser o mais presente. E isso muda completamente o jogo. Porque o mundo está cheio de pessoas tentando aparecer, mas carente de pessoas que realmente estão. Agora, deixa eu te provocar um pouco mais. Quantas vezes você já esteve em um lugar fisicamente presente, mas mentalmente ausente? Pensando em outra coisa. Preocupado com algo. Distraído. E isso é mais comum do que parece. Mas é exatamente isso que te impede de impactar o ambiente. Porque você não pode transformar um lugar onde você nem está de verdade. Presença exige intenção. Exige escolha. Exige consciência. E quando você começa a treinar isso, você percebe algo muito interessante. Quanto mais presente você está, mais você percebe coisas que antes passavam despercebidas. Expressões sutis. Mudanças de tom. Silêncios carregados. Oportunidades de conexão. E isso te dá uma vantagem enorme. Porque você começa a agir com precisão. Você fala no momento certo. Escuta quando precisa escutar. Intervém quando faz sentido. E isso faz com que sua presença deixe de ser apenas percebida e passe a ser valorizada. Agora, deixa eu te mostrar o impacto disso no longo prazo. Porque talvez hoje você ainda não veja o efeito completo da sua presença. Mas com o tempo, isso constrói algo muito poderoso: reputação. As pessoas começam a te associar a sensações. Elas se sentem bem perto de você. Elas confiam em você. Elas se abrem com você. E isso abre portas que você nem imagina. Oportunidades profissionais. Relacionamentos mais profundos. Ambientes onde você é bem-vindo. Tudo isso começa com algo simples: como você faz as pessoas se sentirem. E isso nos leva de volta ao ponto mais importante de todos: sua presença é uma escolha. Não é algo fixo. Não é algo que você tem ou não tem. É algo que você constrói, todos os dias. Em cada interação. Em cada conversa. Em cada ambiente. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Até chegar um ponto onde você não precisa mais pensar. Você simplesmente entra. E o ambiente muda. E quando você chega nesse nível de consciência, você começa a perceber algo que muda completamente a forma como você vive suas relações. Você deixa de culpar os ambientes e começa a assumir o seu papel dentro deles. Você entende que não está ali apenas para reagir, mas para participar ativamente da construção daquele espaço. E isso traz um tipo de responsabilidade diferente, mas ao mesmo tempo, um tipo de poder que poucas pessoas desenvolvem. Porque, no fundo, a maioria das pessoas ainda acredita que precisa encontrar o ambiente certo para se sentir bem. Mas pessoas que dominam a própria presença fazem o oposto. Elas se tornam o tipo de pessoa que melhora qualquer ambiente em que entram. E isso muda tudo. Porque você para de depender das circunstâncias e passa a ser a causa das mudanças. Você deixa de esperar que os outros ajam melhor para então se posicionar melhor.
Você se antecipa. Você lidera pelo comportamento. Você cria o padrão. E quando alguém cria o padrão, os outros seguem. Talvez não imediatamente, nem de forma explícita, mas seguem. Porque o ser humano aprende muito mais pelo que observa do que pelo que escuta. E é por isso que a sua presença tem um impacto tão profundo. Agora, existe um ponto ainda mais avançado que separa pessoas comuns de pessoas realmente memoráveis: consistência. Não adianta você ter uma boa presença em um dia e, no outro, agir completamente diferente. Não adianta você ser atento em um ambiente e indiferente em outro. Presença verdadeira é consistente. Ela não depende do humor. Não depende do contexto. Não depende de quem está na sala. Ela depende de quem você decidiu ser. E isso exige maturidade. Porque vão existir dias difíceis, situações desconfortáveis, pessoas desafiadoras. E nesses momentos, é muito fácil voltar para o automático, para a reação, para o julgamento, para a defesa. Mas é exatamente nesses momentos que a sua presença mais importa. Porque é fácil ser leve quando tudo está leve. Mas transformar o ambiente quando ele está pesado, isso é raro. E é isso que constrói respeito. Agora, deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga suas interações a partir de hoje. Toda vez que você entra em um ambiente, você deixa uma impressão. Sempre. Pode ser uma impressão de pressa, de tensão, ou até de julgamento. Mas ela também pode ser uma impressão de calma, de abertura, de respeito. A questão não é se você está deixando uma marca. A questão é, que tipo de marca você está deixando? Porque essa marca fica, mesmo quando você sai. E é isso que constrói a forma como as pessoas te enxergam quando você não está presente. E talvez esse seja um dos maiores ativos que você pode desenvolver na vida: ser lembrado de forma positiva mesmo na sua ausência. Ser alguém que as pessoas confiam, que as pessoas respeitam, alguém que as pessoas querem por perto. E tudo isso começa com algo invisível: sua presença. Agora eu quero que você pare por um instante e imagine o seguinte cenário. Imagine que, a partir de hoje, você começa a entrar nos ambientes com mais consciência. Você observa mais. Você escuta mais. Você reage menos no automático. Você escolhe melhor suas palavras. Você cuida do seu estado interno antes de qualquer interação. O que acontece em uma semana? Pequenas mudanças. Em um mês. Percepções diferentes. Em alguns meses. Pessoas começam a te tratar diferente. Em um ano, sua vida social, profissional e emocional está em outro nível. Porque você não mudou o mundo. Você mudou a forma como você se apresenta para ele. E isso é suficiente. Agora, talvez você esteja pensando: isso exige esforço. E sim, exige. Mas aqui está a parte interessante. No começo é esforço consciente. Depois vira hábito. E, com o tempo, se torna natural. Assim como qualquer habilidade. E quando se torna natural, você não precisa mais pensar. Você simplesmente entra. E sua presença faz o trabalho. Agora, para a gente fechar, eu quero te deixar com algo simples, mas extremamente poderoso. Na próxima vez que você entrar em qualquer ambiente, não se preocupe em impressionar. Não se preocupe em falar mais. Não se preocupe em provar nada. Se preocupe em estar. Estar de verdade. Estar inteiro. Estar consciente. Olhe para as pessoas. Escute com atenção. Respeite o espaço. Traga leveza quando possível. Traga firmeza quando necessário. Mas, acima de tudo, seja alguém que melhora o ambiente, e não alguém que apenas se adapta a ele. Porque o mundo já tem pessoas suficientes reagindo. O que ele precisa são pessoas conscientes. Pessoas que constroem, que conectam. Pessoas que elevam o nível de qualquer lugar onde estão. E essa pessoa pode ser você. Quando você assumir que a forma como você chega em qualquer lugar pode ser exatamente o que vai mudar tudo. E agora eu quero falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Em algum momento desse conteúdo, algo fez sentido. Talvez você tenha se reconhecido em alguma situação. Talvez tenha percebido o quanto pequenas mudanças na sua postura podem gerar impactos gigantes nos ambientes que você frequenta. E talvez você tenha entendido que a sua presença não é algo neutro. Ela sempre está comunicando. Sempre está influenciando. Sempre está deixando marcas. A pergunta é: que tipo de marca você quer deixar? Porque a partir do momento que você toma consciência disso,
Você não pode mais voltar para o automático. Você não pode mais entrar em um ambiente sem perceber o impacto que você causa. Você não pode mais ignorar o poder que você carrega. E é exatamente por isso que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando até você. Porque desenvolver presença não é algo que acontece em um único vídeo. É um processo. É construção. É refinamento constante. É sobre ajustar comportamento, expandir consciência e evoluir como pessoa em cada interação que você tem. E se você realmente quer levar isso a sério, se você quer se tornar alguém que influencia, que conecta, que transforma ambientes de forma natural, então você precisa continuar exposto a esse tipo de reflexão. Por isso, eu quero te fazer um convite consciente agora. Se inscreve no canal. Mas não como um clique automático. Se inscreve como uma decisão. Uma decisão de evoluir. Uma decisão de se tornar mais consciente. Uma decisão de desenvolver uma presença que impacta, que constrói e que deixa marcas positivas por onde passa. Curte esse vídeo, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar sendo criado. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que talvez ainda não percebeu o impacto que causa nos ambientes. Alguém que pode transformar relações simplesmente mudando a forma como se posiciona. Porque quando mais pessoas desenvolvem esse nível de consciência, os ambientes mudam. As conversas mudam. As relações mudam. E o mundo, inevitavelmente, melhora. Agora, continua comigo. Segue para o próximo vídeo aqui em cima. Não quebra esse fluxo agora. Aproveita que essa reflexão ainda está viva dentro de você e aprofunda mais um nível. Porque isso aqui não é só conteúdo. É desenvolvimento real. E a forma como você escolhe evoluir a partir daqui vai definir o tipo de presença que você constrói daqui para frente. Nos vemos no próximo vídeo.